Boa tarde, meus lindos e minhas lindas! A nossa aula de hoje, Ciências. Nós vamos iniciar hoje o nosso módulo 2 em Ciências, nas páginas 182 e 183. Nós vamos falar no capítulo 3 sobre seres vivos microscópicos. Então, vamos pegá-lo aí, por favor, nosso módulo 2. Na página que você está vendo, a 182 e a 183, né? Nós não podemos enxergá-lo a olho nu. Isso aí a gente vai ver nas páginas posteriores aí. É a imagem aqui do microscópio eletrônico, mostrando bactérias coletadas de um telefone celular. Foi ampliada cerca de 3.000 vezes numa imagem pelo computador. Vamos para 184, que fala aí o que são seres microscópicos, né? O que são? Então, são encontrados em diferentes locais, né, do nosso ambiente, mesmo onde não podemos enxergá-lo, tá? Porque aí, nos ambientes, ele pode estar em qualquer parte e a gente não pode estar vendo. Pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu. O que a tia fala a olho nu? Nosso olho normal, a gente não pode ver. Então, por isso que são chamados de seres vivos microscópicos. Por isso, a gente pode encontrar eles na água, no ar, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais, tá? A tia vai dar um exemplo aí que o livro te deu aqui, ó, desse ser vivo microscópico aqui. A tia vai te dar um exemplo aqui na casa dela. Não reparem, hein? Não reparem, mas é o mesmo do livro. Calma aí que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a tia está mostrando para vocês, né, um móvel que tem o mesmo ser vivo do móvel ali do livro, né? Para que nós possamos observar esse ser vivo microscópicos, podemos utilizar equipamentos chamados de microscópios. Esses equipamentos, eles ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo enxergar com detalhes o que não conseguimos ver a olho nu. Agora vamos observar aí que esse material, né, depositado aí na superfície do móvel do livro e do meu móvel, utilizando aí o microscópio, você vai ver o lado obtida com equipamento. Então, aí está ampliada em 315 vezes no computador esse ácaro, né? Então aí vocês podem, a gente a olho nu a gente não consegue ver, mas que no microscópio eletrônico, em 315 vezes, foi ampliado aí o ácaro na poeira, né? Desse meu móvel e do móvel do livro. Vamos continuar aí acompanhando com a tia. Já aí na página 185, né? A gente fala que o ser vivo que foi apresentado aí na página anterior que a tia falou, né, o ácaro, ele é um ser vivo microscópico. Por quê? Porque a gente não pode ver a olho nu, né? A gente precisa desse equipamento. E além dele, existem outros, como as bactérias, que nós vamos ver, e alguns fungos e protozoários, que nós vamos ver na próxima aula. Então aqui, nessa página 185, ela fala que as bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Geralmente, né, elas são observadas a olho nu. No entanto, algumas bactérias podem formar colônias. O que são colônias, né? São conjuntos formados por várias células e que podem o quê? Ser observadas a olho nu. Então, elas são encontradas em diferentes locais do ambiente.
Inclusive, elas são encontradas em nós, nos seres vivos, né? No nosso corpo humano, né? Apresenta grande quantidade, o nosso corpo humano, ele apresenta grande quantidade de bactérias. Então aqui, ó, é uma placa com meio de cultura contendo colônias de bactéria Escherichia coli. Essa imagem aqui. Cada um dos pontos na placa representa uma colônia de bactéria. E aqui abaixo, as bactérias é uma imagem obtida por um microscópio, colonizada em um computador, ampliada em 24.000 vezes. Ela está dentro do corpo humano, no nosso organismo. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes. Estimulam as defesas do organismo. Então, elas estão presentes também no nosso corpo. Na página 186, a gente fala aí que as bactérias elas são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos, como os iogurtes, os queijos, vinagre e leite fermentado. Aqui você está vendo iogurte e aqui você está vendo aqui, ó, A, bactérias lactobacillus, e na B, Streptococcus em iogurte. A imagem colonizada por computador ampliada cerca de 4.375 vezes. Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos, como as plantas. Aqui você vê a laranja e a laranja aqui, ó, em decomposição. Já na última página aí que nós vamos falar de bactérias, 187, apesar das bactérias terem grande importância para o ambiente e para outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças como o tétano, a meningite, a tuberculose e a cólera. Aqui a gente vai falar da cólera, é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. Uns nomes estranhos, né? Difícil de falar. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais, diarreia e vômito, que podem levar à desidratação e à morte. De modo que a gente pode prevenir essa doença. De que modo, né, que a gente pode prevenir essa doença? Inclui o quê? Cuidados com a higiene pessoal. No caso aí, uma coisa que a gente está fazendo direto, temos que fazer direto, lavar as mãos, muito bem lavadas, antes das refeições e após o uso do banheiro, tá? Após o uso do banheiro. Além disso, devemos ingerir apenas água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes de consumi-los, tá bom? Esses cuidados que a gente já sabe mais ou menos, né, para evitar a cólera. A cárie dentária, olha a imagem aqui acima da cólera, né? Foi também ampliada, em 6.000 vezes, tá? E aqui a gente vê dentes com cárie. Dentes com cárie. Cárie tem que escovar os dentinhos, hein? Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries, mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que ingerimos. Olha só.
Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência. Pode fazer igual assim, um sábado ou um domingo, né? Além disso, é preciso manter a higiene bucal, escovando bem os dentes, tá? Por meio da escovação, e também o uso do fio dental é importante, porque às vezes a escova ela não chega onde o fio dental chega, né? Então, o fio dental também, tá, pessoal? Aí a tia vai deixar atividades no caderno de ciências, tá? Sobre esse conteúdo, para vocês fixarem esse conteúdo no caderno de ciências com cabeçalho, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Jaelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. Smile and Learn! Hoje vamos aprender sobre as bactérias. O que são as bactérias? Você já viu uma? Acho que não, pois elas fazem parte dos micro-organismos, e é por isso que você precisaria de um microscópio para vê-las. Você quer aprender tudo sobre as bactérias? Vamos lá! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não têm núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como por exemplo vulcões e o fundo dos oceanos. Estrutura e classificação das bactérias. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleóide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Como as bactérias são transmitidas? Você sabia que existem bactérias por todo o nosso corpo, como por exemplo nos intestinos, na boca e na pele? Muitas dessas bactérias nos ajudam a ser saudáveis. No entanto, existem outras bactérias patogênicas, que causam doenças. As bactérias são transmitidas através da água, através do ar ou através de espirros e da tosse. Dessa maneira, elas podem passar de alguns seres vivos para outros. É por isso que é recomendável cobrir a boca com o antebraço quando tossimos ou espirramos. Isso também vai impedir que as bactérias fiquem nas nossas mãos. Também podem ser transmitidas pelo contato com os objetos e pelos alimentos. Por esse motivo, é muito importante manter hábitos de higiene adequados, como lavar bem as mãos e os dentes. Antibióticos. As bactérias que causam doenças são chamadas de patogênicas. O nosso corpo se defende delas graças ao nosso sistema imunológico e a outras bactérias do nosso corpo. No entanto, às vezes é necessário o uso de alguns remédios, como os antibióticos. O uso indevido desses medicamentos pode gerar bactérias resistentes contra as quais não há cura. Os antibióticos também podem matar as bactérias necessárias para o nosso corpo, como a flora intestinal. Você só deve tomar antibióticos se forem prescritos por um médico. O que as bactérias fazem? As bactérias podem ser prejudiciais, pois podem causar doenças como gastroenterite, otite, pneumonia e cáries. Como comentamos antes, também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como o iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Outras bactérias são decompositoras. É por isso que alguns alimentos apodrecem quando tem micro-organismos crescendo neles.
No entanto, algumas dessas bactérias decompositoras são encontradas na terra e produzem os nutrientes necessários para o cultivo de alimentos. Isso é tudo sobre as bactérias. Interessante, né? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.